Alimentação. Muito do que a gente fala aqui no agro, ou quase tudo que a gente fala aqui no Agro B, tem a ver com alimentação. O Agro B se dedica a falar sobre o agronegócio, que está ali da boa agricultura, da boa agropecuária. Aí sim, a alimentação. Claro que tem a parte também de outros produtos que estão ali para servir de insumo, que também fazem parte do agro, mas até mesmo esses produtos, eles existem para fazer a alimentação acontecer. Nessa semana, o Agro B vai fazer um especial sobre a alimentação. A propósito, você tem pensado de como você tem tratado a alimentação? Como a alimentação pode ser, de certa forma, apreendida, educada? A gente vai falar de várias formas da alimentação aqui no Agro B. A nossa série entra no ar e nesse primeiro momento a gente faz uma reflexão sobre o que é a alimentação desde criança. O Agro B entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico. Você que está me acompanhando pela internet, youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e bem diferente nessa série, porque a gente vai falar sobre a alimentação. O produto do agro é o alimento, mas a gente precisa fazer uma reflexão de como a gente lida com a alimentação desde criança e qual que é a análise que a gente faz de como estamos lidando como sociedade no que diz respeito à alimentação. Para começar a nossa série, eu entrevisto agora a Pamela Lopes, que é nutricionista materno-infantil, graduada pela PUC Minas, especialista em nutrição hospitalar pelo Instituto de Ensino e Pesquisa. Atualmente é nutricionista na FAMAP LTDA, com experiência na área de nutrição enteral e fórmulas infantis. Muito obrigado, viu, Pamela, pela sua presença aqui. Satisfação recebê-la e obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, Fabiano. Vamos lá, a gente, para começar com o pé direito, com o pé esquerdo, para discutir essa situação. Como é que a gente tem essa proximidade com a alimentação? A gente aprende a viver a partir do alimento? A proximidade, essa palavra já fala muito da gente ter uma familiaridade, né? E para isso acontecer, eu preciso ter isso no meu dia a dia. O alimento, ele faz parte da nossa história desde pequeno, desde sempre. O bebezinho que está lá sendo amamentado já tem um contato com o melhor alimento que existe, que é o leite materno. E aí a gente acaba não valorizando o alimento como deveria. Né? A gente valoriza, por exemplo, na escola, as outras matérias, a gente sabe como é importante aprender matemática, como é importante aprender português, a gente não tem uma educação alimentar na escola, que é o principal, é o início, o pontapé desse contato que a gente vai ter com o alimento. E aí é importante a gente ter uma participação dos cuidadores da criança, das pessoas que você convive, do governo. Então, todo mundo tem uma parcela de participação nisso. Engraçado que a gente, quando começa a analisar uma criança, a gente vê que, de todos os sentidos, né, o paladar ele é bastante aguçado, né? A criança, ela aprende muita coisa a partir da alimentação, né? A gente tem na família uma criança que nasceu, né, antes do tempo, prematura, e tudo para ela foi um pouquinho mais lento em termos em comparação com outras crianças. Você está muito acostumada com essa questão, que toda criança tem um tempo, não adianta. Mas a partir da alimentação a gente cresce como pessoa mesmo, a criança começa a entender, aí eu acho que até mais do que a própria fala, né? A alimentação ela vem primeiro da fala. Mas apesar desse início que a gente tem com a alimentação, ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco essa relação com a alimentação. E aí a gente começa a não ter
talvez um sentido daquele produto, de como ele veio, de como ele aconteceu. Eu acho que talvez a gente seja ainda de uma geração que os pais da gente ainda chegavam para a gente e falavam, olha, esse alimento alguém trabalhou para que esse alimento chegasse na sua mesa, mas hoje é tudo tão industrializado, tudo tão corrido que isso não chega. É preciso a gente também pontuar e aproveitar a sua experiência de dizer as etapas dos alimentos até chegarem às pessoas, né? A gente precisa desmistificar, né? O que é o alimento? O alimento não é só nutrir. É uma parte extremamente importante, mas a função dele não é só isso. O alimento está envolvido em questão política, em questão social. Hoje em dia, quando você vai receber um amigo na sua casa, você oferece um alimento. Quando você vai marcar de encontrar com alguém, você tem um alimento ali envolvido. Hoje já tem velório que você vai, tem alimento envolvido, né? Uhum. Então é muito mais uma questão social do que somente nutrir. Uhum. E aí, quando a gente entende essa importância, a gente sabe da necessidade de explicar isso desde a infância. E quando a gente explica, isso se perdura até a fase adulta, né? Com isso, quando a gente entende essa importância, a gente vai ter o conhecimento dessas fases do alimento. Então, por exemplo, quando a gente fala do agro, né, a gente sabe que o alimento, ele, em grande parte, para se pensar numa alimentação saudável, ele precisa ser um alimento in natura ou minimamente processado. E o que seria isso? O que seria esse tipo de alimento? É o alimento que não passou por um processo químico, um processo realmente em produção. E aí a nossa alimentação tem que ser baseada nesses alimentos. Depois disso, a gente tem o alimento processado. O alimento processado também faz parte, muitas vezes é um alimento também saudável, mas ele não é a totalidade da nossa alimentação. E por último, o que a gente deve evitar é o alimento ultraprocessado, que é aquele alimento que realmente passou por várias transformações da indústria. Né? E aí eu gosto muito de dar um exemplo, assim, para ficar bem claro o que é cada um. Quando a gente pensa num alimento minimamente processado, vamos pensar, por exemplo, no milho. O milho, na espiga do milho. Então, aquele alimento lá, quando eu vou cozinhar ele, né, vou colocar isso no meu dia a dia, na minha refeição, isso é um alimento minimamente processado. Quando eu tenho aquela latinha do milho, ele é um alimento processado. Mas se a gente olha lá os rótulos, né, olha a lista de ingredientes, a gente vai saber escolher se esse alimento é saudável ou não. E quando a gente pensa naquele salgadinho, sabor milho, que não tem nada de milho de aparência, ele é um alimento ultraprocessado. E aí ele é cheio de aditivos químicos, né, que vão interferir na saúde. Uma das melhores explicações que eu já ouvi sobre a diferença dos alimentos processados e ultraprocessados foi a sua. Agora que você colocou alimentos que são parecidos, né? A espiga do milho, a lata do milho. E o salgadinho de milho, que às vezes nem tem milho, nem tem o milho. É só nem o sabor, o aroma, né? Às vezes tem uns que tem cheiro de chulé também, né? Você abre assim. Agora, o que acontece? Nessa questão de pensar o alimento, a gente tem uma indústria do alimento, que é o agro. Mas antes de chegar nessa indústria do alimento, que é muito importante, que sem ela a gente não estaria alimentado, talvez a gente não teria nem força para estar aqui em pé, conversando, mas ela é muito pautada pela agricultura familiar. 85% do que a gente recebe em casa teve o primeiro passo ali com a agricultura familiar. Depois foi para a indústria que processou ou ultraprocessou, mas chegou in natura pela agricultura familiar. E mesmo no interior, em que se tem esse conhecimento do alimento, a gente sabe das intempéries do tempo, do clima, das estações, das reviravoltas de tudo que acontece, as lutas que cada agricultor familiar tem para levar esse alimento para a família. Tem o problema do transporte, então a gente tem alguns produtos que a gente não consegue nem consumir em outros lugares porque tem dificuldade ainda de transporte. O queijo é um exemplo. Ou seja, nessa ciranda, a gente acaba não conhecendo todos os alimentos, nem mesmo que tem no nosso país, quanto, quiçá, do mundo. Ou seja, tem muito mais alimento para a gente conhecer do que a gente, de certa forma, tem conhecimento? Tem, é engraçado esse acesso, né? A gente pensa que hoje em dia com essa questão da tecnologia, da informação, é tudo muito acessível, não é. Falta conhecimento e conhecimento
de verdade para as pessoas. Então, muitas vezes elas não vão ter esse acesso e muitas vezes não vão ter o conhecimento. Tem gente que acha que realmente oferecer para criança o pet suíce famoso aí tá valendo por um bife. E não é. Entende? Então, a gente sabe que esse conhecimento realmente precisa ser expandido. E tem falta mesmo. Mas, indo além dessa questão da proximidade, a gente também tem um problema de acesso. Antes de chegar até para falar da indústria, eu quero muito sua opinião sobre a indústria, qual que é a sua visão como nutricionista, inclusive nutricionista voltada para o público infantil, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma excelente produção, a gente tem a falta de acesso. Eu, particularmente, não acredito que seja um problema que o agro tenha que resolver, que a indústria do agro tenha que resolver, porque o papel dela, ela faz o alimento e muitas das vezes o agro tem um papel de alimentação até animal para o corte estrangeiro. É uma discussão complexa. Mas como que a gente, na sua opinião, consegue equilibrar essa balança de acesso à alimentação e produção rica de alimentos como é a do Brasil? Acho que falta justamente essa questão do conhecimento. As pessoas não conhecem de agricultura familiar, não conhecem da agricultura moderna, não sabem como o alimento chega na mesa, sabe? Então, acho que a partir do momento em que se traz esse conhecimento, as políticas públicas vão acontecer. É aquela questão da demanda, né? Da procura e da demanda. Enquanto isso não acontece, fica muito difícil dessa roda girar. Então, eu acredito muito que a partir do momento que se tem o conhecimento disso, em que é divulgado de como o alimento chega na mesa, de como é que ele surge lá com o agricultor, o que é a agricultura familiar e a importância disso para o Brasil, já que a gente tem uma população que 70% dela ela é baseada nessa agricultura familiar, a partir do momento que traz esse conhecimento, aí sim a gente vai buscar sobre isso. Mas eu acho que é o ponto principal, o ponto inicial, é trazer essa informação. E as pessoas que não têm acesso ao alimento pela falta de dinheiro, pelo problema social, como é que a gente equilibra isso? A gente precisa desmistificar um pouco também, né? Porque o alimento, quando ele é in natura, ele é mais acessível do que um alimento industrializado, né? Pode comparar, por exemplo, um biscoitinho recheado com uma banana. Então, antigamente, eu lembro que, por exemplo, a minha geração foi uma geração que teve muito acesso industrializado. Isso há uns 30 anos atrás. E aí, nessa época, realmente industrializado, ele era extremamente barato. Hoje em dia, a gente vê uma mudança desse perfil. Então, o alimento in natura acaba sendo mais acessível, só que as pessoas não têm essa noção, não têm esse conhecimento. Tanto que nos atendimentos, nas consultas, a educação nutricional ela é baseada principalmente nisso. Porque as pessoas elas não entendem que um prato com legumes, com verduras, com uma porção de carne, ele é um alimento, é um prato saudável. A gente não precisa pensar, né, em coisas fits. Tem muito dessa questão, né, da marca e não tem essa necessidade. Um arroz, feijão, uma carne, uma salada já é um prato perfeito, cheio de nutrientes e que vai trazer benefícios para a saúde. E perfeito, tá esse nosso papo aqui também no nosso AgroB. Pâmela, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero deixar aqui uma pergunta já para você responder assim que a gente voltar. Você vê o agrotóxico como... O agrotóxico, vou corrigir aqui a pergunta, o defensivo agrícola como só um vilão ou ele tem um poder aí positivo no que diz respeito à produção em escala que a gente acaba precisando no mundo? A gente vai para um breve intervalo. Eu quero só lembrar você que está acompanhando o nosso programa aqui, você pode também acessar o nosso canal Viver Brasil, você que está acompanhando na TV a cabo, no YouTube. Canal Viver Brasil no YouTube. Está lá na busca do YouTube, também você pode buscar por AgroB também, que vai aparecer o nosso programa e você vai assistir todos os episódios que por aqui passaram, inclusive esse. A gente volta rapidinho com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.